Ainda em pé, Isaías 53, versículos 4 e 5. A mesa está preparada. Essa mesa fala da comemoração de morte e ressurreição de Cristo Jesus. Isaías 53, versículos 4 e 5, começa a descrever ali o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E a gente vê que esse texto traz apenas um resumo muito superficial de todo aquele sofrimento. Eu estarei lendo junto com a igreja, são só 2 versículos. Se a gente ler no mural, nós não vamos ter problema de diferença de versão, né? Vamos lá? 3, 2, 1. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Muito bem. Esse texto aqui, ele traz toda a essência desse culto de ceia. Ele fala exatamente do sofrimento de Jesus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que nós vamos fazer uma oração agora. E nessa oração você vai pedir ao Senhor que continue falando com você. Porque eu estou aqui acreditando que Deus já vinha falando conosco por meio dos louvores. Quantos louvores bonitos entoados aqui. Mas Jesus já falou e vai continuar falando. E agora eu gostaria que você parasse um pouquinho de pensar em outras coisas e pensasse única e exclusivamente na morte crucial de Cristo. O que Ele fez na cruz por mim, por você, por nós. Você pode, à medida que você sentir gratidão por esse gesto da morte crucial, você pode estar glorificando, exaltando, falando na língua do Espírito Santo. Você pode, neste momento, estar sentindo esta abundante presença de Deus que é notória a todos nós. Você pode, neste momento, levantar sua mão e dizer: eu estou orando para Jesus que se encontra no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Você pode orar comigo? Quem pode orar? Seja um culto de avivamento, um culto de reflexão, um culto de gratidão, de celebração ao teu nome. É assim que nós oramos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar ainda a minha esposa, vocês podem tomar assento, obrigado, e a irmã Luciene. E eu vou falar metade da mensagem já nesse momento que nós vamos cantar. A metade da mensagem. Se você prestar atenção, você vai entender perfeitamente que esse hino vai entrar como uma ilustração na mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para transmitir à igreja nesta oportunidade. Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos falar nesta noite sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Quando soltou o bilhete, ela tinha passado o pouco. Como diz aquele menino, começa no começo.
fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Cicatrizes que traz-nos a prova de que Ele precisou sofrer para que nós pudéssemos ser livres. O texto que nós lemos narra o momento antes da morte crucial de Jesus. Texto este que fala categoricamente e afirmativamente de que o sofrimento de Jesus foi intenso. Você prestou atenção na letra do hino,
fala que Jesus suportou dores imagináveis, dores que transcendem as limitações humanas. Coroado com espinhos, mãos e pés pregados com cravos na cruz, cada gota de sangue que escorria ali na cruz falava do tamanho do amor e da redenção que estava vindo por meio daquele sacrifício de Jesus ali na cruz. Se você não tiver nenhuma motivação para você vibrar em culto de ceia, basta tão somente você se pôr no lugar de Jesus, que passou por aquela intensa dor, aquele intenso sofrimento, e não foi por uma outra causa qualquer, foi para salvar a minha, a sua e a nossa vida. Então a dor física de Cristo mostra a seriedade do pecado. Jesus encara a morte crucial, porque Jesus tinha que pagar um alto preço para Deus em prol da pecaminosidade humana. E Pedro diz que esse preço não foi moeda corrente, não foi dinheiro conhecido no mundo mercantil, mas foi ali o preço do sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. E ele pagou esse preço que era meu. Diga assim: eu devia pagar. Mas por que você podia pagar esse preço? Em Romanos capítulo 6 e 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tinha que dar a sua vida para pagar o preço que você devia a Deus. E quem é que vai oferecer a sua vida em resgate do seu pecado? E Deus, sabendo que nós seguramente refutaríamos essa condição, que nós evitaríamos este requisito, Deus disse: eu vou mandar meu filho, porque ele vai morrer pela igreja AD Recanto do Bosque, lá de Goiânia, e estas vidas serão salvas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Meus irmãos, cada ferida de Jesus é uma lembrança de que a salvação custou caro. Hoje eu falava de manhã na escola bíblica dominical aqui, no resumo do terceiro trimestre. E eu dizia: se você souber o valor que custou a sua vida, o valor que custou a redenção, o resgate da sua vida de vil pecado perante Deus, com certeza você faria como Davi: eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Se você acha que é muito estar no culto terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, Davi diz: para mim está pouco. O preço foi tão alto que eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O sofrimento emocional, deixando a parte física, nós podemos falar do sofrimento emocional. A ceia nos convida a lembrar que o pão representa este corpo de Cristo, ferido lá na cruz por todos nós. Não foi um sacrifício simbólico, mas foi um sacrifício real, sangrento, cheio de amor. E o que segura Jesus na cruz não são os cravos, é o amor dele por mim e por você, que o segura na cruz do Calvário. O sofrimento emocional, a dor da solidão. A solitude nos alfineta. A solitude é difícil. Às vezes a gente chega num lugar, você não conhece muitas pessoas ali, e é natural, é uma inclinação humana as pessoas sempre se juntar às pessoas que são próximas delas. No almoço, hoje pela manhã, aqui na escola dominical, eu estava vendo Fernando ao lado do seu genro e da sua filha. A sua esposa estava trabalhando na cantina. E fez bem acolher a família. Outras mesas se juntavam ali para as pessoas que tinham mais afinidades. E eu via que as pessoas ali procuravam aquelas que eram mais próximas delas, para ali estar trocando informações, trocando ideias, mantendo uma dialética saudável, porque estava conversando com quem era conhecido, com quem era de consideração. E eu observei
de cada um que ali estava sentado. Mas também eu vi pessoas sentadas sozinhas, solícita, talvez com um pouco grupo de amigos. E eu vi que aquela pessoa não estava tão feliz quanto as outras que estavam reunidas. Jesus passou por esse momento calcicante, cruel, porque quem é que quer ser amigo de quem está prestes a morrer? Vai que quer me pegar também por ser amigo? Eu vou ficar distante. E cada um tenta se proteger o máximo que pode. E Jesus fica ali à busca de alguns amigos e, curiosamente, não aparece ninguém para afagar aquele momento que antecedia a dor da morte. Sofrimento emocional, solidão. Na cruz, Jesus não apenas sofreu no corpo, mas também na alma. Ele foi abandonado por todos. Deixa eu citar só alguns. Foi abandonado por Judas. Lembra de Judas? Lembra nada, você não estava lá. Mas pelo texto bíblico, você sabe quem era Judas. Judas fez o quê? Traiu Jesus. Se ele traiu, ele sentia desconfortável estar próximo de Jesus naquele momento. E ele saiu de cena. Você pode pegar um outro personagem. Pedro havia negado Jesus. Se eu neguei, é chato agora, eu pagar de bonzinho, eu pagar de amigo, eu vou ficar também na espreita, eu vou ficar distante, porque vai que alguém confunde, esse não que negou, esse cara voltou agora, não, então vamos matar. Ele ficou distante. Seus discípulos foram procurados, não encontrou ninguém, já estavam trancafiados lá naquela casa com medo de serem mortos, todos trancafiados. Vamos nos reunir aqui, que todo mundo nos conhece como discípulos de Jesus, e o melhor lugar para nós agora é estarmos juntos, isolados, distante daquele lugar da morte. Depois a gente resolve, mas nesse momento o que vale o bem maior é a vida. Vamos nos preservar. Então Jesus aqui é abandonado por Judas, é abandonado por Pedro, o porta-voz dos discípulos. Não bastasse, é abandonado pelos próprios discípulos. E por um momento, curiosamente, não obstante ser o Deus dos deuses, no capítulo 27, versículo 46 de Mateus, Jesus clama em alto e bom som: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Até por um momento o Senhor o desampara no sentido forte da palavra, para que Jesus demonstrasse ali o seu sofrimento na sua natureza 100% homem. Você vai passar por esse momento de dor. Ele falou: não, aí agora para mim basta. Até meu pai me desamparou. Pensa numa dificuldade. É possível que aqui tenha filho que foi desamparado pelo pai ou pela mãe. É possível que aqui tenha alguém que foi desamparado pelo esposo ou pela esposa, por um amigo, por um chefe, por uma pessoa que você muito prezava. Mas não entristeça por isso não, porque Jesus passou por todas as fases da solitude, mas em nenhum momento ele se frustrou, ele se decepcionou, ele continuou confiante em Deus. E por isso que não teve missa de sétimo dia, porque no terceiro dia Deus o ressuscitou através do Espírito Santo. Essa foi a dor mais profunda, a separação momentânea do Pai por causa do nosso pecado. Foi um momento difícil. Não sei se você já teve a triste experiência de ter cometido um pecado que chegou ao conhecimento da congregação, e as pessoas começaram a afastar de você, e começaram a te olhar meio que atravessado, e começaram a te pinchar, e começaram a de forma pejorativa te isolar, e você disse: não vale a pena. O diabo não falou essa parte do pecado, ele só me incentivou ao pecado, mas depois que eu pequei, ele não falou que eu estaria solitário, que eu não teria mais o apoio da congregação, que as pessoas estariam afugentando de mim. Se eu soubesse, eu não teria feito isso. Mas às vezes Deus permite, na nossa insistência de querer errar, só para a gente sentir o peso do pecado. Foi o peso que Cristo sentiu
ceia, devemos lembrar que Jesus enfrentou a solidão. Diga assim: Jesus enfrentou a solidão para que nunca estivéssemos sozinhos. Por isso que estava escrito lá em Mateus: eu estarei convosco, complete, todos os dias até a consumação dos séculos. Não use erradamente a expressão: parece que hoje Deus não está comigo. É só até a consumação dos séculos. E depois Ele vai dizer: vem, bendito de meu Pai, vem morar aqui em cima, tem um reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Muito em breve Jesus vai chamá-los para morar com Ele, e para sempre nós estaremos livres de toda e qualquer mazela deste planeta. E eu concluo essa mensagem dizendo do terceiro sofrimento. O pecado dói. O pecado nos leva a transparecer nos nossos gestos e posturas de que, de fato, ele nos afeta frontalmente. Na cruz, Jesus levou sobre si o peso do pecado do mundo. Segundo os Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 21, diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Foi ali que ele enfrentou as trevas espirituais e venceu o inferno com o seu amor. Foi lá na cruz, foi lá naquele local que ele disse: aqui que tudo é contra, aqui que tudo é desfavorável, eu vou mostrar para este crente que eu estou firme para mantê-los salvos, abençoados na minha presença. A ceia é momento de reverência, de arrependimento. Cada vez que comemos o pão e bebemos o cálice, nós vamos continuar proclamando a vitória do Cordeiro que venceu o pecado e nos libertou da condenação eterna. Quantos podem glorificar Jesus? Foi neste momento que o Senhor provou para mim e para você, diante de Deus, que Ele pagaria este preço para você apenas manter essa eterna salvação, essa vida eterna com Cristo Jesus, hoje e sempre. Aleluia. Eu quero terminar dizendo: conta que durante uma guerra, um soldado foi gravemente ferido pelos seus inimigos. Ele se encontrava caído no campo de batalha, mas uma pessoa que não o conhecia, um dos soldados que não tinha intimidade, não sabia do seu currículo, quando viu que seu companheiro estava caído, ele foi tentar salvá-lo e ele foi atingido. O companheiro caído conseguiu sobreviver, mas o que foi ajudá-lo não sobreviveu. Quando o companheiro, depois de algum tempo, recobrou a consciência, soube que aquele que o havia resgatado morreu em seu lugar. Ele entrou em paranoia. Ele falou: meu Deus, era eu que deveria estar morto. Ele veio me salvar, e ele quem morreu, e eu me salvei. Eu preciso fazer alguma coisa em gratidão a isso. E anos depois, esse homem visitou a mãe do soldado que ele havia salvado lá naquele momento. Aquele menino já falecido há um tempo. Ele visitou a mãe dele. E a mãe, ao recebê-lo, ele disse: eu vim aqui porque talvez a senhora não me conheça. Eu sou aquele soldado ferido que foi socorrido pelo seu filho que veio a óbito. Mas eu não podia deixar de conhecer a família dele, que me deu uma sobrevida. E eu vim aqui para conhecer a senhora. E aí ele falou assim: senhora, sinto muito pelo seu filho, ele morreu para me salvar.
A mãe olhou para ele e respondeu assim com a voz bem embargada. Ela olha para ele e diz assim: meu filho, eu quero te dizer que o meu filho morreu por você. A pergunta que eu quero te fazer nesta oportunidade é apenas isso: como você tem vivido a vida depois disso? Como tem sido o seu modo de viver depois desse episódio? E aí ela disse assim para ele: me responda. Ele silenciou, despediu dela e foi embora. E quem sabe, Jesus que morreu por você, que deu a vida nesta noite, que deu a vida por você, nesta noite pode te dirigir esta mesma pergunta. Depois que você teve o seu encontro comigo, depois que você passou a me servir, como tem sido a sua vida? De 1 a 10, qual tem sido o seu grau de dedicação a mim? Qual tem sido o seu compromisso para comigo? Qual tem sido o seu comportamento? Porque você já estava mortificado nos seus vivos pecados, mas eu te tirei de lá. Eu te tirei das trevas para o reino da maravilhosa luz. E qual é, a título de gratidão, qual é a sua resposta? Será que eu estou vivendo de modo digno por aquele que morreu por mim? E eu quero terminar com este apelo. A ceia não é um ritual, é um memorial vivo. A ceia não é o cumprimento de uma agenda mensal da igreja, não, senhores. A ceia é mais do que isso. Eu quero dizer para você que dentro desse gesto de gratidão, neste apelo, o pão e o cálice nos lembram que a cruz foi o preço do nosso perdão. Então este pão não é um pão comum. Era só até daquela pouco instante na panificadora, ou nas mãos de quem fez. Mas a partir da oração que vamos fazer sobre o pão e o cálice, eles passam a ter uma grandeza que você talvez não tenha consciência ou não está preparado para entender que isso representa a carne de Cristo e o cálice, o sangue de Jesus. Que cada um, como diz Paulo, examine a si mesmo, participe com gratidão, com reverência, com compromisso de viver para aquele que morreu por nós, hoje e sempre. Hoje e sempre. Você está me ouvindo? Hoje e sempre. Hoje e sempre. Não tem essa história de passar umas chuvas na igreja. Vou deixar Jesus por causa de uma mulher. Vou deixar Jesus por causa de um copo de cerveja. Vou deixar Jesus por causa de um carnaval. Vou deixar Jesus e vou dar um pulinho ali para me tomar ali, para me fumar um cigarro, palheiro. Eu vou fazer isso, aquilo. Não, Jesus, meu compromisso vai ser reafirmado nesta noite, que eu estarei contigo hoje e sempre. Eu estou repetindo, hoje e sempre, hoje e sempre, hoje e sempre. A tua igreja será testemunha de que é hoje e sempre. O teu Espírito Santo não vai me deixar desviar, não vai me deixar afastar, não vai me deixar esfriar, não vai me deixar descomprometer, porque eu quero estar contigo durante toda a minha vida. Um minuto de adoração, um minuto de exaltação, um minuto de celebração a esse Jesus,